Boa tarde, minhas amigas e meus amigos. Começa mais uma edição do Blog da Cidadania ao meio-dia. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu é uma expressão latina que significa literalmente, na dúvida, decida-se a favor do réu. Essa expressão indica o princípio jurídico da presunção da inocência, que diz que, em caso de dúvida, por exemplo, insuficiência de provas, se favorecerá o réu. O que nós temos que discutir agora são os próximos passos da Lava Jato à luz da volta do ex-juiz Sérgio Moro ao noticiário em grande estilo no último domingo, em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, em parceria com o Intercept Brasil, que, na verdade, mais uma vez, como tem sido a norma na Vaza Jato, indica coisas que todo mundo suspeitava que aconteciam e, de fato, aí aparece a prova de que aconteciam. O juiz Sérgio Moro e a Lava Jato e os procuradores da Lava Jato, que constituem a Lava Jato em si, inclusive, né? O juiz Sérgio Moro é o juiz que julga os casos da Lava Jato, mas ele se confundiu com a força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público, cujo trabalho dessa força-tarefa, Deltan Dallagnol à frente, seria investigar. É um trabalho policial, em parceria, inclusive, requisitando ações da Polícia Federal, que, por sua vez, também tinha poder de investigação, tem poder de investigação, e o juiz Sérgio Moro, evidentemente, que ele não poderia fazer parte disso, porque o juiz é aquele que vai dizer quem está com a razão. Ele deveria ser o guardião do Estado de Direito e do direito constitucional, do direito humano, do direito universal do homem de ter um julgamento justo. A Declaração Universal do Direito dos Homens, do homem, a Constituição de todas as nações democráticas da face da Terra estabelecem que um direito inalienável do ser humano é o direito a um julgamento justo. E o juiz Sérgio Moro, a partir do dia 9 de junho deste ano, um domingo, eu estava, inclusive, numa festa junina, quando o pessoal da equipe estava todo reunido no grupo que nós temos de WhatsApp, da equipe do Blog da Cidadania, todo mundo em polvorosa lá, publicando coisas e me avisaram se eu não queria fazer uma transmissão ao vivo. Eu acabei fazendo uma transmissão ao vivo naquele dia pelo Facebook, porque eu não estava conseguindo conectar no celular o YouTube, e no dia seguinte os jornais foram tomados pela explosão de estreia da Vaza Jato, quando se teve certeza de que o juiz Sérgio Moro, porque começou pelo Moro, a Vaza Jato, mostrando que o juiz Sérgio Moro, ele muito diferente de ser um magistrado, ele sempre foi aquilo que se achava que ele seria, mais um membro da acusação, porém travestido, disfarçado de juiz. É lógico que para certas pessoas que se consideram diretamente de partidos políticos e que grande parte das vezes não tem partido, tem só preferência, então elas atuam como torcedores de futebol
Então, não importa se vai fazer o gol com a mão, se vai fazer pênalti, contanto que o juiz não viu, não é? Então, elas acham que está tudo bem, que é por aí mesmo, e não se deve dar direito ao adversário, no caso, ao Lula, de ter um julgamento justo. Os bolsomínios, esses que ainda, esse núcleo duro, residual, que ainda apoia decididamente o Bolsonaro a ponto de ir para as redes sociais, militar, que briga por ele na rua, esse grupo diminuiu muito. A Folha de São Paulo mostra que esse grupo hoje ele representa apenas e tão somente 12% do eleitorado, o Instituto Datafolha, e, na verdade, essas matérias que começaram em junho, em 9 de junho desse ano, do Intercept, eu queria fazer depois um breve apanhado de tudo que foi divulgado, à luz do que é que vem por aí, quais são os novos passos e por que eu cito o Natal no mote desta transmissão que eu estou fazendo. Nós vamos chegar lá, mas, como diz o esquartejador, vamos por partes, e eu vou tentar explicar. Saíram várias matérias, porque o domingo, 9 de junho, parou, porque ali o Moro aparecia coordenando a acusação, coordenando a investigação e, inclusive, demonstrando na conversa com os outros procuradores que ele não atuava como juiz. Ele e os procuradores conspiraram para condenar o Lula a qualquer preço e, inclusive, nesse primeiro momento, eles reconheceram que as provas contra o Lula eram fracas. O foco inicial da Vaza Jato, dessa explosão que deu em 9 de junho, foi mostrar não só que o Moro não atuava como juiz, e sim como policial, como investigador, mas também que ele tinha uma ascendência muito grande sobre o Ministério Público, e ele coordenava as ações do Ministério Público. O Ministério Público estava submetido a ele, enquanto que o papel dele nunca vai ser esse. Não existe um jurista de respeito que vai dizer que é normal um juiz agir como ficou demonstrado na matéria de estreia do Intercept sobre o caso do Sérgio Moro. Nessa matéria de estreia, na Folha de São Paulo, a gente viu ele dando bronca no Dallagnol e antecipando decisões que ele ia tomar, e isso foi realmente o que provocou uma onda de perplexidade entre quem acreditava que o juiz Sérgio Moro tinha feito um trabalho sério, e eu acho que eram muito poucos, porque quem podia imaginar que o Sérgio Moro, com as brigas que ele tinha com o Lula, que ele aparecia em memes de internet como um adversário do Lula, ele debatia, ele brigava com os advogados do Lula, né? Então a gente sabia que tinha essa questão, e logo no próprio dia seguinte, no day after da explosão dessa denúncia do Intercept, o ministro Marco Aurélio Mello, ele disse que a relação entre juiz e procurador tem que ser no processo, com ampla publicidade, e disse que na época, que aquelas denúncias da Vaza Jato, elas colocaram em dúvida a equidistância da justiça, o que é uma coisa que todo mundo já sabia. Aí, então, a gente tem um balanço de tudo que a Vaza Jato divulgou até hoje, mas o que eu preciso dizer? No último domingo, a Vaza Jato divulga
as conversas do Sérgio Moro e do Dallagnol, que trazem, e dos procuradores, e as decisões, as opções de esconder conversas que o Lula teve, que demonstravam que ele não pretendia se valer do cargo de ministro-chefe da Casa Civil para escapar da justiça, até porque ele não ia escapar de nada. Como eu expliquei na live de ontem, o Lula, ele não escaparia da justiça, pelo contrário, a decisão sobre o caso dele seria definitiva. Se ele tivesse virado ministro, ele ia ser julgado pelo Supremo e, uma vez que ele fosse condenado pelo Supremo, só teria recurso ao Supremo, e são poucos recursos, e a gente viu isso acontecer no caso do José Dirceu. Então, foi uma grande mentira que o Lula foi indicado ministro pela Dilma, ministro-chefe da Casa Civil pela Dilma, em 2016, para fugir da prisão. Não foi nada disso. Evidentemente que, se ele tivesse sido indicado ministro, o processo ia continuar no Supremo e ele poderia ser condenado sem apelação em questão de alguns meses. Como aconteceu, por exemplo, no caso do mensalão, quando o rito que condenou o José Dirceu, José Genuíno e outros petistas foi muito rápido, e depois eles foram presos sem apelação, porque não tinha as várias instâncias da justiça. Inclusive, houve políticos que renunciaram, pessoal, ao mandato para escapar do julgamento no Supremo. Olha que absurdo. Vamos lá, o Eduardo Azeredo, Tucano Eduardo Azeredo, ele renunciou ao mandato de deputado federal para não ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, o que inclusive ajudou a prenderem o Lula, posteriormente, pouco depois do golpe, 2 anos depois do golpe, foi a tese de que o Lula tinha tentado obstruir a justiça ao se tornar ministro para escapar da Lava Jato, quando você tinha, ao mesmo tempo, políticos renunciando a mandato para não ser julgado pelo Supremo, justamente por isso. Muito bem, o que acontece? Essas conversas mostram que o Lula, muito pelo contrário, ele tinha planos, era de salvar o governo da Dilma, que estava às portas de um processo de impeachment. Então, o Lula, esses diálogos foram escondidos pelo Sérgio Moro, como todos já sabem, mas a questão é que o Sérgio Moro, ele volta para o palco, né? E ele ficou um bom tempo aparecendo lateralmente no noticiário, inclusive chegou a surgir uma matéria, vocês vão se lembrar, no Estadão, que foi divulgada essa matéria em 28 de junho. Então, foram 3 semanas, 2, 3 semanas depois da denúncia explodir do Intercept, e essa matéria era a seguinte: o pior já passou. A versão de integrantes da inteligência do governo dá conta de que já se esgotou o arsenal do The Intercept contra Moro. Os próximos capítulos seriam sobre conversas entre Dallagnol e outros procuradores. E essa tese não vingou, porque depois apareceu mais alguma coisa do Moro, que nós vamos ver aí, nesse balanço que eu vou ler, mas, na verdade, essa premissa de que o Sérgio Moro, as bombas da Vaza Jato contra o Sérgio Moro já teriam se esgotado, era uma bobagem. Diz que a inteligência do governo Bolsonaro
que aí realmente é uma dupla impossibilidade, né, de acabar as investigações sobre o Moro, as denúncias sobre o Moro da Vaza Jato, porque o material é gigantesco e nem o Glenn, nem o Intercept sabiam o que tinha lá, e a outra impossibilidade é haver inteligência no governo Bolsonaro. Isso é já uma piada pronta. Mas a questão é que estava muito longe de acontecer, o arquivo é gigantesco, é muito maior do que inclusive andou sendo alardeado. O Intercept, por exemplo, ele compartilhou, por exemplo, com a revista Veja, uma quantidade gigantesca de dados que a Veja publicou até como se fosse, olha, a gente varreu a maior parte da Vaza Jato, estamos publicando aqui, inclusive a Veja publicou uma série de matérias importantes, cobriu bastante, foi o maior mergulho na Vaza Jato que foi dado, porém, foi uma pequena parte de um total, porque são anos de conversas, documentos entre muitos procuradores, há áudios, há vídeos, há muito material que não saiu. Então, hoje nós temos algumas informações dadas pelo Intercept, mas vamos ver o que a Vaza Jato publicou até agora. Na primeira leva, né, o dia 1º da Vaza Jato, Deltan incentivou o cerco da Lava Jato, a Toffoli revelam mensagens com a Folha de São Paulo, e o Ministério Público tentou achar alguma coisa para encurralar ministro do Supremo. No dia 4, Moro omitiu palestra remunerada em prestação de contas como juiz federal com a Folha de São Paulo. O Moro, ele tinha, aí começa a aparecer toda a ganância do Moro. Depois, Deltan usou o partido político para mover ação, usou a rede para mover ação contra Gilmar Mendes no STF. Depois, corregedor da Procuradoria viu conduta grave de Deltan, mas não abriu apuração. A Lava Jato viu o resultado das eleições no Senado, a chance de tirar Gilmar. A Lava Jato planejou buscar na Suíça provas contra Gilmar, tudo isso apareceu. Vou te pedir para ser laranja em outra coisa. Os diálogos indicam que o Moro instruiu a força-tarefa a não apreender celulares de Eduardo Cunha, muito estranho. Deltan rejeitou receber prêmio ao lado de Bolsonaro e radicais de direita. Deltan fez lobby com STF e governo Bolsonaro para tentar emplacar novo PGR. Lava Jato driblou a lei para ter acesso a dados da Receita, mostram mensagens com Folha de São Paulo. Deltan idealizou monumento à Lava Jato, mas Moro previu crítica soberba. E Deltan mudou o contrato de palestras e filantropia ficou de lado, esmiuçando, inclusive, a troca de favores entre o Dallagnol e empresas que o contratavam para dar palestras, e pessoas, empresas que, inclusive, se livraram da Vaza Jato. Sigilo total, áudios divulgados pelo Greenwald mostram que o procurador Diogo Castor confessou ao corregedor do Ministério Público que pagou por um outdoor, além do monumento teve o outdoor. Procuradores da Lava Jato ironizaram a morte de Marisa Letícia, do irmão do Lula, do neto do Lula. O vazamento seletivo, delator preso pela Lava Jato diz ter lavado dinheiro para o Grupo Silvio Santos. E agora a gente volta para o Sérgio Moro, como se vê, o foco ficou muito concentrado no Dallagnol, até por quê? Porque no caso do Sérgio Moro, como ex-juiz, existe uma resistência no corpo do judiciário e existe também uma resistência da popularidade do Sérgio Moro. Então, o Dallagnol, ele tem aparecido mais na Vaza Jato,
Porém, agora começou o noticiário da Vaza Jato sobre o Sérgio Moro e informação dada pelo Glenn Greenwald no seu perfil no Twitter, ele explica o que vem por aí e ele explica como é que funciona esse tipo de trabalho que o Intercept está fazendo. E depois aí tem algumas coisas que a gente vai verificar para entender o que é que está acontecendo. Diz o Greenwald, como eu disse há meses, com base na minha experiência em relatar o arquivo Snowden, algumas das revelações mais importantes com grandes vazamentos ocorrem no quarto, quinto e sexto meses, sobretudo no sexto mês do início da divulgação do material. E aí a gente tem a seguinte situação. A Vaza Jato, ela estreou em junho. Então, o sexto mês de vazamento, ele vai chegar em dezembro. E no ritmo que estão acontecendo as coisas, com os vários personagens, é muito factível que o principal de todo esse processo, ele esteja previsto para o fim do ano, entre novembro e dezembro, próximo ao Natal, daí a brincadeira que a gente fez aqui no blog da Cidadania, com o presente de Natal do Greenwald. O que é que a gente sabe que vem por aí? Primeiro, dá para a gente entender que vem por aí. Primeira coisa, a relação do Sérgio Moro com a imprensa. Esse é um ponto que até agora apareceu muito pouco e a tendência é que saia muita coisa, porque o Sérgio Moro, essa é uma questão que eu acho que é muito sensível, porque a Vaza Jato, ela tem uma parceria com vários veículos de mídia que, na verdade, eles se mancomunaram com o Sérgio Moro, né? Eles tinham uma relação muito próxima. A Globo, por exemplo, ela bate no Bolsonaro todo santo dia. Existe uma guerra entre a Globo e o Bolsonaro. Essa semana passada eu fiquei estarrecido ao ver como o Bolsonaro tratou uma repórter da Globo, uma moça que estava ali trabalhando, e eu confesso a vocês, eu sou contra qualquer tipo de ação agressiva contra repórteres. Vocês entenderam? Eu acho que não é por aí. A gente não pode perder a razão. Sempre que a gente tomar qualquer atitude na política, e nós estamos falando de política, a gente tem que pensar o seguinte: a gente não pode pensar só em quem pensa como a gente tem que pensar no conjunto da sociedade. Como é que as pessoas que não têm opinião vão encarar aquilo ali? Sobretudo, inclusive porque nós vivemos em um país, pessoal, que a grande maioria das pessoas não tem opinião política. Elas não acompanham a política como eu e você acompanhamos. Vocês entendem? Então, se você faz um papel de vilão, distrata uma mocinha que está lá trabalhando com o microfone, chega para ela e fala: olha, minha jovem, eu não quero falar com o jornal que você representa, com a TV que você representa, nada contra você, mas eu não quero falar. Não, mas aí vai na agressividade, vai na ignorância. O Weintraub, o ministro da Educação, ele foi profundamente descortês também com uma repórter da Globo aí, e eu não acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que pensar qual é a imagem que o lado que você apoia e representa está passando para a sociedade, porque eu acho que o lado que apoia o trabalho do Intercept e as denúncias da Vaza Jato está do lado do Estado de Direito, está do lado certo. Vejam só,
O Glenn Greenwald, ele está divulgando material que mostra que o Sérgio Moro, o Dallagnol, a Lava Jato como um todo, não agia de forma republicana, agia de uma forma para condenar a qualquer preço, mesmo não havendo prova, e também mostra que o Lula não teve um julgamento justo e vários outros não tiveram, mas no caso do Lula isso é muito gritante, ele não teve um julgamento, ele teve, na verdade, foi uma condenação sem julgamento e sem provas, ele foi condenado à prisão sem ter tido direito a um julgamento justo. Então, se a gente tivesse um judiciário correto no Brasil, que primasse pelo respeito às leis, que primasse pelo respeito à Constituição, à Declaração Universal dos Direitos do Homem, de todos os diplomas legais e institucionais que existem na face da Terra, que qualificam um julgamento justo como um dos mais importantes direitos humanos, poxa, se existisse isso no judiciário brasileiro, teria que anular o processo do Lula e outros processos também, né? A começar pelo do Lula, porque está provado que existe. Aí a gente volta àquele princípio que eu que eu citei no início da transmissão. Indúbio pro réu. Na dúvida, qualquer sociedade civilizada não encarcera as pessoas se houver dúvida sobre a culpa dessas pessoas ou dúvida sobre o julgamento que condenou essa pessoa, né? Ou absolveu, condenou, absolveu, mas é muito mais na questão de condenar. Quando você tira a liberdade de um ser humano, você tira tudo desse ser humano. Não resta mais nada para esse ser humano, porque ele deixa de existir como pessoa, ele passa a ser um animal. Você encarcerar, você prender, você tirar a liberdade de um ser humano, você transforma esse ser humano num animal. Ele se torna menos que humano. Então, para fazer isso com alguém, é preciso, no mínimo, que existam provas. Pessoal, é preciso existir provas. E contra o Lula está provado que na estreia da Vaza Jato ficou muito claro, ficou muito cristalino que os próprios procuradores, eu estava revendo a matéria, eu não vou cansá-los, né, porque muita gente lembra, muita gente não lembra, mas na estreia da Vaza Jato ficou muito claro que os procuradores diziam que as provas contra o Lula eram fracas e não eram suficientes para condená-lo. Isso aconteceu em junho agora. Então, esse processo está amadurecendo. Eu acho que houve um foco muito importante no Dallagnol, porque o Dallagnol e o Sérgio Moro, eles estão já há muito tempo fazendo tudo o que eles têm que fazer. Quanto mais tempo passa, mais mal acontece. Por quê? Porque fica mais difícil provar aquilo que tem que ser provado, e provas vão sendo destruídas, né? O próprio Sérgio Moro tinha interesse em destruir as provas que surgiram da captura dos hackers, que devem ter vazado tudo para o Intercept, ou pelo menos grande parte do que o Intercept tem, e então, diante de tudo isso, era preciso, eu acho que continua sendo preciso, o foco no Dallagnol. Dallagnol já está com uma quantidade enorme de processos no Conselho Nacional do Ministério Público. O PT agora entrou com mais uma queixa contra o Dallagnol no CNMP e no Supremo Tribunal Federal, perdão, então o Dallagnol vai ser julgado não só pela corporação Ministério Público, mas pela Justiça, pelo STF. E é uma boa estratégia, porque o STF também foi vítima
do Dallagnol. E nós temos hoje um problema na nossa sociedade, que é o entendimento de muitas pessoas de que vale tudo para condenar o inimigo dele, né? E, ao mesmo tempo, essas pessoas que querem a todo custo que o Lula seja encarcerado, tendo prova ou não tendo prova, que o fulano, que o sucrano, que o beltrano sejam encarcerados como animais, havendo ou não prova, essas mesmas pessoas, porque aí a gente fala muito, está muito restrito ao bolsonarismo isso, essas mesmas pessoas não querem saber do caso do Queiroz, não querem saber das denúncias que pesam contra os filhos do Bolsonaro. Eu, por exemplo, eu nunca preguei aqui e nunca vou pregar que exista algum tipo de julgamento sumário contra o Bolsonaro, ou contra os filhos dele, ou contra o Queiroz. A garantia de qualquer sociedade civilizada que a gente vai ter direito a um julgamento justo, que a gente vai ser tratado como cidadão, com todos os nossos direitos, todos nós, é que até quem a gente não gosta tenha esse direito. Quando esse direito vale para todo mundo se sente seguro de que não vai ser vítima de uma armação. Porque no caso do Lula, o que a gente vê cada vez mais é que houve um complô, uma armação para encarcerá-lo. Então, os próximos passos da Lava Jato, que eu acredito que todos nós podemos esperar por aí, é o aparecimento de mais denúncias contra o Moro a partir de agora, culminando no fim do ano com as tais provas irrefutáveis que estariam contidas em áudios, em vídeos, mas eu acho que principalmente nesse momento o que está surgindo, o que vai surgir sobre o Sérgio Moro, eu acho que isso está para estourar a qualquer momento. Precisa de ver como é que o Glenn Greenwald vai pilotar isso. Eu sei que ele é muito competente, então eu acho que ele vai saber a hora e o Intercept como um todo, porque não é só o Glenn, tem toda uma equipe lá de jornalistas extremamente experimentados, é um time de primeira grandeza, habituado, conta inclusive com profissionais brasileiros, por exemplo, o Demore, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele é da Abrage, ele é diretor da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e a Abrage é uma entidade formada por jornalistas da grande mídia e que trata justamente desse tipo de trabalho que a Vaza Jato está fazendo, que é jornalismo investigativo. É aquele repórter que vai a fundo, que descobre escândalos e que realmente promove grandes mudanças, derruba governo, derruba ministros. Então, o que eu quero passar para vocês é que eu vejo que os próximos passos da Vaza Jato vão mostrar, sobretudo, a relação do Moro e do Dallagnol, mas, sobretudo, do Sérgio Moro com a Globo. Eu acho que, inclusive, isso explica muito a postura da Globo de ficar contra a Vaza Jato, de, estranhamente, ficar no discurso. Isso é muito suspeito em relação à Globo. A Globo tem enfrentado o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem raiva mesmo da Globo, porém, ela pega leve, não, ela está defendendo o Sérgio Moro. Né? As organizações Globo defendem o Sérgio Moro furiosamente, porque por causa da relação do Sérgio Moro com a Globo, que culminou com aquelas matérias de uma edição inteira do Jornal Nacional falando do Lula,
e com todo o trabalho, todo o papel que a Globo e todo o resto da mídia, mas a Globo, sobretudo, teve na condenação do Lula e na derrubada da Dilma. Então, tudo isso é uma coisa só. Eu acho que a Vaza Jato ainda vai provar toda a atuação do Moro e da Força-Tarefa da Lava Jato, dos procuradores, da Polícia Federal, de todos eles, na derrubada do governo Dilma, as ações feitas por esse grupo político, e mais, eu acho que outra coisa que vem sobre o Moro por aí é a relação com Jair Bolsonaro. Então, são dois grandes pontos que devem aparecer nos próximos meses, que são a questão da relação do Moro com a mídia, com a Globo, e também a relação do Sérgio Moro com a derrubada do governo Dilma, né? Então, esse processo ele vai amadurecer. Eu acho que tem alguma dificuldade, esse assunto é um pouco sensível quando a gente fala da mídia, né? Porque parte da mídia está junto com o Intercept, e você tem as televisões, né? A gente viu o Bolsonaro ali com o Silvio Santos, com Edir Macedo, e a gente tem a Globo, que está contra o Bolsonaro, ao contrário do Edir Macedo e do Silvio Santos, mas ela tem um envolvimento com a Globo. Então, toda essa engenharia é muito difícil de compor, e eu acho que isso é o que está atrasando um pouco, porque essa relação que a gente está vendo aí, eu acho que está complicada de sair, justamente para não melindrar a imprensa. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que eu vejo que a Vaza Jato ela está cumprindo um papel extremamente importante de demonstrar o que tem dentro da caixa preta do Poder Judiciário. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. Nós estamos num ponto na nossa sociedade que essa postura do judiciário de diferenciar os cidadãos que têm mais dinheiro, uma certa ideologia, estão mais à esquerda, mais à direita, há uma diferenciação racial, de classe social, de ideologia política, até de religião. O judiciário realmente é uma caixa preta que tem também vantagens, isenções para magistrados, e o Ministério Público, por sua vez, é uma outra caixa preta que está sendo aberta pela Vaza Jato, porque o Ministério Público ele tem um poder muito grande. A gente vê que, inclusive, o Ministério Público ele tem enfrentado o STF, tem enfrentado a Justiça. Por quê? Porque os procuradores, eles não há um controle, não há uma investigação sobre eles. Então, os procuradores, eles pegam e fazem coisas como, por exemplo, o que o Dallagnol fez, que foi fazer acordos com empresas e pessoas que deixaram de ser investigadas porque colaboraram com dinheiro, com as aspirações da Lava Jato, né? Aquele filme da Lava Jato, que foi tão apoiado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, aquele filme cujo financiamento era um financiamento obscuro, que até hoje é uma história mal contada,
não é? Tudo isso eu acho que mostra como o Ministério Público e o Judiciário são poderes sobre os quais não existe uma fiscalização, qualquer tipo de controle, e tem um poder muito grande, porque o Legislativo está o tempo inteiro sob holofotes e sendo vigiado. O Executivo, então, escreveu, não leu, o presidente, o prefeito, o governador, ele está até na cadeia, né? E aí é bom que possa se prender, possa se processar, porque tem poder, tem que responder por isso. Agora, o legislativo, deputados, senadores que são processados, são investigados também, isso acontece com muita frequência. Agora, e o judiciário? Quantas vezes a gente viu um juiz responder pelos seus atos? A gente sabe que eles acabam aposentados quando tem alguma irregularidade. Promotores públicos, sobre essa gente já se sabe muito menos. Você tem alguns deles agindo de uma forma partidária, inclusive atuando como cabos eleitorais, como políticos. Eu, por exemplo, estou sendo processado por um procurador do Ministério Público sobre o qual eu fiz uma matéria mostrando declarações que ele deu políticas, né? Inclusive fazendo política partidária na internet, com o cargo de procurador. E não perdeu o cargo ainda, né? Então, a gente sabe que Ministério Público e Judiciário são dois antros de obscuridade, são duas caixas pretas que a gente precisa abrir e expor ao escrutínio, ao controle da sociedade, mas eu acho que o principal de tudo isso que está acontecendo com a Vaza Jato é que a gente vai conseguir transformar, cedo ou tarde, essa condenação do Lula em um exemplo do que a justiça não deve fazer, e não é só absolver o Lula, porque a questão, minha amiga, meu amigo, eu quero dizer para vocês o seguinte: a questão não é só o Sérgio Moro, o Dallagnol, o Lula, ou quem quer que seja. A questão são as instituições. O Sérgio Moro passa, o Lula passa, a polícia, o Dallagnol passa, mas as instituições ficam. Então, nós temos que construir instituições adequadas para os nossos filhos e netos viverem em um país justo, onde pessoas não sejam jogadas na cadeia sem provas, porque esse aí, pessoal, é o pior de todos os cenários que a gente está vendo no Brasil, é o pior cenário. O que aconteceu com o Lula pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Então, eu não estou nem preocupado. O Moro, evidentemente que ele vai sim responder. Está aí o Glenn dizendo no perfil dele no Twitter que até o Natal vão surgir as mais importantes e mais graves denúncias da Vaza Jato. E eu já estou dizendo aqui que eu acho que a questão da Globo, principalmente, é a mais importante que vai aparecer, né, das novas denúncias da Vaza Jato. Mas, independentemente de tudo isso, o que a gente precisa é que todas essas denúncias produzam reformas no Poder Judiciário e no Ministério Público. Por exemplo, o Ministério Público, ele precisa de órgãos de controle de verdade. Você tem o Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão interno de controle, que é totalmente corporativista. Então, eles se protegem. A gente tem, no Judiciário, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que não investiga coisa alguma, é um órgão
que existe só para inglês ver. Não existe caso de juízes respondendo à altura por ações que praticam. O Conselho Nacional do Ministério Público deveria ser algo mais sério, porque tem um controle externo, você tem representante do governo, você tem representante do legislativo, você tem representante da OAB para julgar os procuradores nesse órgão de controle externo do Ministério Público. Porém, a gente sabe que o que acaba prevalecendo é o corporativismo. Eles têm grandes fórmulas para impedir, porque, por exemplo, as decisões contra os procuradores têm que ser tomadas pelo órgão interno e pelo órgão externo de controle do Ministério Público. Então, dificulta muito punições, qualquer medida, qualquer investigação, e por isso os procuradores fazem o que querem. Você tinha ali procuradores, inclusive, ganhando muito dinheiro e tomando decisões, como o Dallagnol tomou, para aquilo gerar mais palestras para ele, mais fama, mais poder. Mas, até o fim do ano, nós já temos aí um calendário para a gente entender tudo o que aconteceu. Nós temos um calendário apresentado pelo Glenn Greenwald hoje, dizendo que nos próximos, que a gente tem uma expectativa de, no mínimo até o fim do ano, a gente ter uma grande parte, e pelo que ele dá a entender, não é tudo, mas talvez a maior parte das denúncias da Vaza Jato, e que as revelações mais importantes vão acontecer ainda até o Natal. Então, eu acredito que, inclusive, pode ficar tudo muito mais para os meses de novembro e dezembro. Aquilo que tem de mais grave, e então a gente já pode ter essa percepção do que é que vem por aí, porque a relação da Lava Jato com a mídia, eu acredito que vai ser o grande escândalo que vem por aí, e pode envolver coisas que a gente pouco imagina. Bom, pessoal, eu aqui acabando a transmissão, eu queria pedir, como sempre, para você que está assistindo, para compartilhar a transmissão, né? Se inscrever no canal, e quem puder, por favor, se torne membro, que ajuda a gente a fazer o nosso trabalho. Pessoal, eu agradeço muito a atenção, a audiência, e à noite nós vamos voltar com mais uma transmissão, com mais um vídeo gravado, uma reportagem, e amanhã eu vou estar aqui ao meio-dia, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Grande abraço para todo mundo.